Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Copa do Mundo de 1934. Algumas curiosidades para vocês. Então não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comenta. Isso me ajuda muito. Vocês que são inscritos, compartilhem o vídeo. Se vocês estão gostando, compartilhe o meu vídeo. Toda segunda, quarta e sexta eu estou aqui às 15 horas. Então vamos lá descobrir as curiosidades da Copa do Mundo de 1934. A Copa do Mundo de 1934 foi a segunda Copa sendo realizada. Foi realizada na Itália. Mas não se sabe se foi Copa do Mundo ou uma Eurocopa. Dos 16 clubes que disputaram, 12 eram europeus. Diferente, dos que tinham lá, era o Brasil, Argentina, Egito e a África, que entraram para disputar essa Copa do Mundo. Mas no final, os classificados para a fase final dessa Copa do Mundo só deu europeu. Foi eles, nas quartas de finais. Alemanha e Suécia, Itália e Espanha, Tchecoslováquia e Suíça, Austrália e Hungria. E foram esses, os quatro que se classificaram, que não eram europeus, não passaram da primeira fase, que não era fase de grupo naquela época, ainda já era uma eliminatórias, era oitavas, quartas, semi e final, E na primeira fase eles já caíram e assim seguiu. Por isso que foi dado ou Eurocopa, ou Copa do Mundo. Mas a gente sabe que a Copa do Mundo estava gatinhando ainda até chegar aos dias de hoje. Que óculos? Muitos vão se lembrar do Davids, o holandês que jogava de óculos todos os jogos da Holanda, na Juventus, atuou no Barcelona também. Ele jogava com óculos, E a gente também via muito no basquete americano alguns jogadores jogarem com aquele óculos adaptado. Mas isso veio lá de trás, na Copa de 34. O suíço Leopold Kühlmels, ele foi o primeiro a usar um óculos adaptado a disputar os jogos. Isso lhe trouxe sorte. Fez 2 gols e também fez gol na derrota para a Tchecoslováquia. Ele acabou na vitória na Copa, no primeiro jogo dele, ele acabou sendo adaptado com esses óculos. Ele fez dos 3-2, ele fez 2 gols. E contra a Tchecoslováquia ele também fez gol, mas a Suíça acabou perdendo. Mas a questão ele foi o primeiro jogador a usar óculos, um óculos adaptado para ele poder jogar, sendo que ele tinha problema de vista. De lá para cá a gente sabe que a gente viu, como eu disse, Davids e muitos outros jogadores do basquete usar. Eu não me lembro depois do Davids se teve outro jogador que usou óculos, um óculos adaptado para poder jogar. Se vocês se lembram, além do Davids, comentam aí embaixo aí. Eu não me lembro, mas se vocês sabem, comenta aí pra gente ver se teve outros jogadores pós-Davids de óculos jogando um jogo oficial. CBD e FBF. Por que CBD e FBF? O Brasil vivia uma transição das federações. Uma era amadora, outra era profissional. A amadora era CBD ainda, e outros clubes eram da FBF, que era profissional. Mas a CBF só tinha na federação dela, que era convivente ali, ela era oficial para a FIFA, era a CBD, que era amador. Então, o que a FIFA fez? Comunicou a seleção, a CBD, a formar uma seleção para disputar a Copa do Mundo. Como muitos eram da FBF, e outros eram da CBD, Carlitos Rocha, ele era dirigente naquela época, ele se sentiu meio na obrigação de montar um time forte. E ele contratou jogadores, ele não fez uma convocação, ele contratou. Dos 17 convocados, 15 era entre Botafogo, Vasco e São Paulo. Isso deixou naquela época alguns cartolas muito indignados, não gostando dessa atitude, porque o Brasil tinha jogadores fortes, para disputar aquele mundial, mas ele preferiu assim e daquela forma foi. O Brasil não foi bem, e o Cartola Carlitos acabou sendo meio
queimado nessa história por ter tomado essa decisão. A CBD é a Confederação Brasileira de Desportos e a FBF é a Federação Profissional de Futebol. Para quem não sabe, né, eu também não falei, essa distingue as duas diferenças das confederações que existiam naquela época no Brasil. Por que a Itália de Babel? A Itália de Babel, diziam naquela época, ela foi muito beneficiada. Pela Copa ter sido lá, ela ter sido anfitriã, alguns jogos foram facilitados para eles vencer. E naquela época também, a Itália facilitava muito qualquer pessoa se naturalizar italiano. 5 jogadores, entre eles o argentino Luizito Monte, vice-campeão em 30, e o brasileiro Alfidioli Guarizzi Marques, ou o apelido dele era O Filó, se naturalizaram italiano para disputar a Copa do Mundo. Naquela época ficou também bem queimado, mas naquela época já era uma época que as coisas estavam andando, tanto na Copa do Mundo como em outros campeonatos, tanto no Brasil, na Europa. Então estava tudo meio que encaminhado, então estava tudo meio assim, né, semi-profissional para profissional. Então as coisas ficavam mais fáceis de fazer ali por debaixo do pano. Então a Itália liberava, quem quisesse se naturalizar italiano, ia se naturalizando, ia podendo jogar na seleção sem ter nenhum requisito, ficava mais fácil para se naturalizar. Isso ajudou, como eu disse, alguns jogadores a entrar para a seleção da Itália e disputar aquela Copa do Mundo. O futebol na Itália já era bem tradicional, já era bem popular. Então, nada melhor do que a Copa do Mundo, sei lá, em 1934. Foi lá, e o ministro Benedetto Mussolini enxergava aquilo com bons olhos, porque lá vivia um governo, vai aparecer a legenda aí com a palavra, né, que estava por lá. Então ele aproveitou a propagar esse modo, né, na Itália através do futebol, e também não participou das eliminatórias, porque a FIFA já em 1930 já teve alguns boicotes. Então após isso ela fez uma eliminatórias em 1932, o Uruguai se recusou a participar, não foi, então ela foi o único país a não defender, até hoje ela é o único país que é campeã e não foi para a Copa seguinte defender o título, né? Ela não foi disputar a Copa de 34. Através disso ela boicotou, né? Mesmo em 1930 ter tido outros boicotes, ela boicotou para não poder ir, porque não queria saber de eliminatórias, porque sendo que em 1930 não teve. Então foi um boicote. Mas enfim, a Copa de 1934, através do ministro lá da Itália, o Benedetto, que ele era propagando a esse tipo de governo, ele aproveitou né, para fazer os discursos dele e propagando mais e mais ainda a esse governo que ele fazia na Itália. É isso, gente. Eu trouxe algumas curiosidades da Copa do Mundo de 1934, como tá rolando as eliminatórias. Achei bem legal trazer sobre uma Copa lá do começo. Vou trazer mais e depois, no final, vou tentar trazer todas de como surgiu a Copa do Mundo até a última Copa, que vai ser no Catar. Então, aguarde mais vídeos sobre Copa do Mundo aí. Se inscreve no canal, né? Não se esqueçam também, meu último vídeo tá aqui, um vídeo que eu indico para vocês. Aqui em cima, sempre do meu lado direito, eu faço para vocês se inscrever. Quem é inscrito, compartilhe o vídeo, indique para outras pessoas, ajude esse canal a crescer. E demais, fique com Deus aí, né? Vídeo segunda, quarta e sexta, às 15 horas. Até mais. Fui.